Olha só. A igreja esperou por quase 3 séculos, a partir do Concílio de Jerusalém, antes de convocar o seu primeiro concílio geral. Esse adiamento deveu-se, sobretudo, ao fato de o cristianismo ter permanecido ilegal, olha isso aqui, até ser legitimado por Constantino, que, como imperador romano, concedeu liberdade de culto aos cristãos via o Edito de Milão em 313. Mas ainda havia questões profundas dividindo essa nova fé. Isso aqui é um ponto interessante você entender como foi formado esse dogma, como foi formado o cristianismo. Então, antes do cristianismo oficial, você pode entender lá com Constantino, com os concílios, havia um cristianismo, aí você entenda cristianismo, seria o quê? Seguidores de Jesus, seguidores de Yeshua. Mas cada grupo tinha sua forma de pensar, um grupo A, um grupo B, um grupo C. Por que esses grupos surgem? É porque não tem como você controlar, como uma unidade única, pessoas de todo o mundo. Não tinha internet, não tinha como você limitar a liberdade das pessoas de pensarem ou de surgirem até mesmo pensamentos diferentes. Não é? Essa organização de manter algo padrão, isso vai acontecer com Constantino. Mas por isso que cada grupo ele rejeita ou ele aceita uma doutrina. E aqui está um ponto interessante. Por que eu devo aceitar ou por que eu devo rejeitar uma ideia? Eu vejo que isso é liberdade de cada um. Eu não posso aceitar tudo só porque os outros me dizem para aceitar. Eu tenho que raciocinar. Eu tenho que pensar. Mas aqui é um ponto. Todas essas ideias cristológicas, essas ideias sobre Cristo e essas variantes de ideias, esses pensamentos secundários, essa fragmentação, né, ela vai surgir não é com os judeus, é com os gentios. E aqui está a questão, por que o dogma surge? Por que o dogma surge? Por que as ideias viram doutrinas? Vamos dar um exemplo aqui. Como eu falei, vamos discutir a questão aqui. Eu participei de uma igreja que na época ela dizia que quem não desse dízimo não podia tomar santa ceia. Você já ouviu isso? Se você não desse o dízimo, você não tomaria santa ceia. Isso é bíblico? Não. Primeiro que dízimo não é dinheiro. Segundo, você saber que eu dizimei ou não, já é um controle. Quem te deu legalidade para isso? Se de fato o dízimo fosse dinheiro e fosse sobre a renda do indivíduo, quem é o juiz que vai conferir? Quem é o fiscal? Existe? Não. Mas a igreja inventa. Isso é dogma, isso é regras humanas, vamos dizer assim. Lembra que Yeshua falou dos fariseus? Yeshua falou assim, vocês vão contra os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. Então, existe uma tradição religiosa, são regras, existem os mandamentos de Deus. E tem outros aqui, exemplos para isso. Mas esse é um exemplo. Então, na igreja nós estamos vendo aqui um dogma da época de Yeshua, uma tradição da época de Yeshua. Lá atrás já tinha os excessos, tanto quanto ao Shabat. Veja só, os discípulos estavam com fome e eles estavam passando por uma seara, por um
uma plantação, vamos dizer milho, e eles estavam tirando as espigas e comendo. Eles estavam com muita fome. Os fariseus, em vez de acolher eles, né? Porque amar o próximo como a ti mesmo é uma mitzvah da Torá, eles viam, não faziam nada, esperavam alguma chance para acusá-los. E aí você observa que Yeshua foi muito claro. E os discípulos dele não estavam errados. Por quê? Porque o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Quer dizer o quê? Eles vão morrer de fome? Eles não podem tirar uma espiga para comer? Eles não podem plantar. Eles não podem fazer negócio. Mas eles podem matar a fome deles. Um dogma, e existiam muitas leis, pelo menos aí umas 200 leis feitas pelos fariseus concernente ao sábado. Sobrecarregava. Então eu posso usar aqui como tradições humanas, tá ok? Então, os excessos não ajudam e não cooperam para uma santidade legítima. Então, por exemplo, quando eu estava na igreja, então não podia tomar ceia, não podia tomar santa ceia quem não desse o dízimo. Aí tá um problema. E aqui tá um problema. Se você olhar o dízimo bíblico, ele não podia ser dado em qualquer lugar. Se você olhar o dízimo bíblico, ele tinha que ser dado no Beit Hamikdash, no Templo de Jerusalém. Detalhe, quem tinha terras em Israel. Então, e também tinha que ser judeu ou convertido, circuncidado. Tinha que ser israelita. Por quê, Felipe? Não entraria aonde depositava-se o dízimo se não fosse circuncidado. Então, você já vê por aí que o dízimo tem um contexto. Quem produz na terra de Israel, quem é circuncidado e leva-se de todo Israel, leva-se para um único lugar. Então não tem 2, 3, 4. É um único lugar que as pessoas saem de suas regiões para esse único lugar escolhido por Deus. Então era Jerusalém, era no templo. Então quem estava na Galileia tinha que andar 8 dias andando para chegar a Jerusalém. Entende o contexto? Hoje não. Cada esquina tem uma igreja. E ela diz que é a casa de Deus. Outro dogma. Tá vendo como existe dogma? Tem pessoas que dizem assim, eu vou na casa de Deus. Não, você não vai na casa de Deus. Para de falar mentira. Você vai num templo da sua religião. Casa de Deus só existia uma. E não vamos aqui desfazer esse dogma. Vamos parar de falar mentira, gente. Vamos parar de falar mentira. Alguém tem que dizer que isso é mentira. Você não vai, a tua igreja não é a casa de Deus. Se você falar que você é templo do Espírito Santo, eu vou bater palma para você e vou concordar. Sem dúvida. Agora, casa de Deus, templo, só existiu uma. Que é em Jerusalém, o templo de Yahweh, Beit Yahweh, que foi destruído por Nabucodonosor e depois por Tito Vespasiano. Agora, como que eu desfaço o dogma? Aqui que está a questão. Lendo a Bíblia. Para de ler livro de catequese, para de ler livro da escolinha bíblica dominical, irmão. Lê a Bíblia, que você vai ser liberto em 2 tempos. Exemplo. A igreja, vou na igreja. Veja o dogma. Vou na casa de Deus. É uma frase que se usa. Dogma. Ninguém no Brasil vai na casa de Deus. Isso é mentira. Mentira. Segundo. Vou na igreja. Não vai na igreja. Outra mentira. Sabe quando que o povo vai começar a ler mais um pouco a Bíblia? A palavra eclésia vem de carral. Carral é uma reunião. Então você não vai na igreja. Você vai se reunir.
Não interessa se é no templo, se é na praia, se é no monte. Vou me reunir. Essa é a frase correta. Vou na igreja? Não. Porque você está condicionando igreja, você está na sua mente, de alguns, evidentemente, que igreja é templo. Outro erro. Igreja não tem nada a ver com prédio. Condicionaram igreja a um templo. Dogma. Na verdade, a igreja é pessoas. E não importa onde elas estejam. Alguns dogmas, elas existem no meio cristão. Por exemplo, antigamente dizia que o homem que tinha barba estava em pecado. Dogma. Dogma. Porque não há na Torá mitzvah dizendo que deixar a barba crescer é pecado. E isso eu aprendi na Assembleia de Deus, inclusive pelo meu ex-pastor. Não é? É o que eles ensinavam. Ele disse pra mim não citar o nome dele, mas meu pastor da época. Tá bom? Ele disse que era pecado. Eles diziam que era pecado. Mas pela Torá, na verdade, pecado é quando o homem raspa. Mas peraí. Quando você raspa a barba é que você está em pecado, não quando você deixa. Você viu o dogma aí?